Então, eu vou falar aqui de um problema há muito esquecido, porque é um exemplo de problema filosófico resolvido. E o problema é, como é possível dizer o falso? Né? Então, essa daqui é para vocês que não acreditam que há avanço em filosofia. A discussão sobre como dizer o falso nos levou no o primeiro avanço na filosofia da linguagem, né? Como em quase todas as áreas da filosofia, devemos esse primeiro avanço a Platão, né? Esse rapaz aqui. É. Olha, Platão é o filósofo que eu tenho mais medo de falar, né? Então, para substanciar o que eu vou falar aqui agora, eu estava lendo o artigo Plato's Sophist on False Statements, né? Então, sofista de Platão sobre afirmações falsas, do grande estudioso alemão de filosofia antiga, o Michael Freud, né? Freud, não Frege, tá? Então, no diálogo O Sofista, Platão discute, né, com Sócrates e seus interlocutores, que, se eu me lembro bem, é um estrangeiro, Eleata, e o Teteto, né, o mesmo Teteto lá do diálogo Teteto. Né? Então, eles estão discutindo sobre a natureza do sofista. Né? Em determinada parte do diálogo, a sugestão é que o sofista é aquele que faz uma afirmação que parece verdadeira, faz afirmações que parecem verdadeiras, mas que no fundo são falsas, né? Então essa sugestão levanta a série de dificuldades, como é típico, e entre elas a dificuldade de explicar a possibilidade de que se fazer afirmações falsas. Né? A questão é que uma das teses defendidas por alguns sofistas, acho que Protágoras é um deles, né? Não sou muito bom em filosofia antiga não, tá? É que é impossível fazer afirmações falsas. Né? Então, para explicar por que eles pensavam isso, vou utilizar o vocabulário contemporâneo, tá? A ideia parece ser que sentenças completas, né, ou seja, uma afirmação, por exemplo, designam ou significam por denotar fatos, ou seja, estados de coisas no mundo, né? Então, é uma aplicação da teoria referencial do sentido para sentenças completas, né? Então, na linguagem deles, sentenças significam por designar algo que é, né, um fato. Né? Por exemplo, a afirmação Sócrates é homem tem sentido por designar um fato, a humanidade de Sócrates. Sentenças falsas, então, eles não podem se referir a algo que é, né? O ser, porque nesse caso elas seriam verdadeiras. Mas afirmações falsas tampouco pode se referir a algo que não é, o não ser, porque o não ser não pode ser referido. Ora, se o não ser fosse referido, ele teria propriedades. Ele teria propriedades de poder ser referido. E ele seria algo. Né? Então, não ser seria. O que seria uma contradição. Algo desse tipo, tá? Eu não sou muito bom com esse tipo de coisa, não. Consequentemente, então, uma afirmação ou é verdadeira ou não tem sentido. E nesse caso, não há afirmação, né? Apenas blá blá blá, sequência de palavras sem sentido. Então, se eu afirmo algo, eles pensavam, ou seja, algo com sentido, eu afirmo algo verdadeiro, né? E aí, né, pode ser que algo como assim, eu afirmo minha verdade, né? Isso vai depender do filósofo em questão, né? Protágoras, por exemplo, é geralmente entendido como defendendo um tipo de relativismo, talvez até um individualismo em relação à verdade, né? Quando ele fala o homem, né, que talvez seja o indivíduo, é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são, né? Então, talvez a ideia seja que quando eu afirmo algo, eu estou afirmando algo que é verdade para mim. Não importa, mas a questão é que não dá para afirmar algo falso. Né? Então, no Sofista, Platão tenta mostrar que é possível fazer afirmações falsas. Né? Então, ele defende que a tese de que é impossível afirmar o falso se baseia em duas confusões. Ela se baseia, no mal entendido sobre a noção de não ser. Né? Então, por causa desse mal entendido, os sofistas e os eleatas, né, os discípulos de Parmênides, é por isso que tem um eleata, é um dos interlocutores de Sócrates, tendem a pensar que o não ser, se ele fosse referido, seria algo. Então, tem essa primeira confusão. E, em segundo lugar, a confusão sobre o que é fazer uma afirmação. Né? Boa parte do diálogo trata dessa questão do não ser. Né? É uma parte bem difícil. Então, vou falar mais o que eu penso do que realmente a interpretação do diálogo, porque não sou a melhor pessoa para interpretar esse diálogo, não. Eu penso que parte da confusão envolvendo não ser tem a ver com a confusão entre dois usos do verbo ser.
o ser da predicação, né? Quando eu falo Sócrates é homem, eu estou predicando algo de Sócrates, e o ser da existência, quando eu falo Sócrates é. Isso em português é bizarro, né? Mas parece que no grego antigo dava para falar isso, né? Pelo menos é isso que me parece quando eu li os livros dos filósofos gregos antigos, né? Então, a noção de não ser parece querer ter notas tanto de algo não existente como de algo não praticável, né? Então, a ideia seria que ao falar algo falso, por exemplo, que Sócrates é imortal, seria falar do não ser, do não existente, né? Porque esse fato não existe. Mas predicar algo do não ser faria ele ser algo, ou seja, ele ser predicado. Então, acho que tem essa confusão aqui, né? Pelo que eu entendi do artigo de Frege, para Platão, ser é sempre ser algo, né? Então, me parece que Platão usa o verbo ser mais próximo do ser da predicação, né? Aí talvez existir para ele seja uma propriedade, eu não entendi muito bem. E também não entendi muito bem se Platão distingue o ser da predicação do ser da identidade, tá? Eu falei desses diferentes usos do ser no vídeo sobre quantificadores, você pode dar uma olhada lá. Então, consequentemente, não ser é sempre não ser uma coisa ou outra. Não ter uma propriedade ou outra, né? Então, não há nem ser e nem não ser não qualificado para Platão. Então, Platão ele deu o exemplo do não belo. Então, a noção de não belo tem uma extensão, designa algo. Então ela não é o não ser nesse sentido, ela é não ser belo, designa uma extensão, que é o complemento da extensão de belo. Ou seja, a extensão de não belo é composta pelas coisas que não são belas. Todas as coisas que não estão na extensão do belo. Ou seja, não belo tem referência e não denota o não ser. Tá? Então, a primeira discussão é mais ou menos sobre isso. Tem vários outros pontos que eu não tenho como entrar aqui. E a segunda confusão que Platão aponta é sobre o que é fazer uma afirmação. Fazer uma afirmação para Platão não é uma questão de designar um fato, mas sim designar um particular, né, um sujeito do discurso, e depois dizer alguma coisa sobre ele. Então, por isso, Platão defende que uma afirmação tem duas partes. Identificar o sujeito de discurso e dois, dizer alguma coisa sobre aquele sujeito. Então, isso aqui é um ponto interessante, né? Que uma afirmação consiga destacar um sujeito de discurso é uma condição para que exista uma afirmação, em primeiro lugar, tá? Então, a verdade ou falsidade da afirmação seria uma questão de saber se o que o predicado diz do sujeito é verdadeiro daquele sujeito. Né? Para colocar a questão de forma diferente, fazer uma afirmação verdadeira é dizer sobre algo, alguma coisa que é verdadeiro sobre aquele algo. Né? Então, correspondentemente, fazer uma afirmação falsa é dizer sobre algo, né, e não sobre o não ser. Alguma coisa que não é verdadeira sobre aquele algo. Né? E esse aqui é bastante interessante, que é um ótimo exemplo de problema filosófico que foi resolvido. Né? Depois de Platão, nunca mais alguém levantou essa questão, né, sobre a possibilidade de fazer afirmações falsas. Nenhum filósofo contemporâneo, né? Existem milhões de trabalhos sobre o que é verdade, mas sobre o que é falsidade, não. Né? Porque Platão resolveu esse problema para a gente. Né? E o que Platão fez aqui, o mais importante, é que ele propôs a primeira análise da proposição, né? O que é expresso numa afirmação. Então, a ideia seria que a proposição tem uma forma que é S é P. Né? S de sujeito, P de predicado. S é P. Sócrates é homem. Né? Essa forma da proposição fundamentou, por exemplo, a silogística de Aristóteles e a crítica da razão pura de Kant. Né? Só para dar dois exemplos bem fraquinhos da impacto dessa tese de Platão. Né? No vídeo sobre silogística e quantificação, eu discuto as limitações dessa proposta, né? E tem outras limitações que a gente vai falar quando a gente estiver falando dos enigmas da referência.